Annyeonghaseyo, Iromon, seja muito bem-vindo à nossa quarta aula da Maratona do Hangul, onde nós vamos aprender todas as vogais compostas do alfabeto coreano. Eu sou o Renato Saraiva, eu sou especialista na Península Coreana e professor de coreano na Kombu Korea, nosso portal para falar sobre a história, a cultura e também sobre o ensino do idioma coreano. Se você está chegando aqui pela primeira vez perdido, a Maratona do Hangul é o nosso evento 100% gratuito onde você pode aprender todo o alfabeto coreano. E além das 7 aulas completas que nós vamos disponibilizar aqui no nosso canal no YouTube, você também pode acompanhar as aulas com material completo da nossa apostila gratuita da Maratona do Hangul. Então, se você ainda não entrou no nosso grupo de divulgação, acessa o link que eu vou deixar disponível para você acessar aqui a partir do nosso site que está na descrição aí do vídeo. Então você clica ali no link e entra no grupo para você poder acompanhar todas as informações das próximas aulas que a gente ainda vai disponibilizar. Você ainda pode também entrar em contato com algum dos nossos administradores para tirar qualquer dúvida que você tiver em relação aqui às nossas aulas. Além disso, vai ser também no grupo de divulgação que a gente vai divulgar em primeira mão o dia em que a gente vai abrir as matrículas para o nosso curso completo de coreano a Kombu Class. Afinal, aprender o alfabeto coreano é só o primeiro passo. Ainda tem muito mais para você poder aprender, para você conseguir entender, né, todos os seus K-dramas favoritos e as suas músicas de K-pop também. Então, se você ainda não entrou no grupo, acessa o link aí que está na descrição aí do nosso site aqui no vídeo. E também você pode acessar pelo link que a gente sempre deixa disponível lá no nosso Instagram, lá na bio do nosso Instagram. Então, na nossa quarta aula, nós vamos aprender todas as vogais compostas do alfabeto coreano. E ao final dessa aula, você já vai ter aprendido todas as vogais do alfabeto coreano. Isso porque já na nossa segunda aula, nós vimos as vogais simples. Então, essas vogais compostas vão completar todas as vogais que a gente tem no alfabeto coreano dentro dessa divisão que a gente está utilizando aqui nas nossas aulas. E além disso, você vai estar também ao final da aula a um passo só de aprender todo o alfabeto coreano, porque vai ficar faltando apenas o conteúdo das consoantes duplas e das consoantes aspiradas que a gente vai aprender na nossa próxima aula também. Então, assim como nas nossas aulas anteriores, a gente vai começar aqui falando sobre as vogais compostas. E eu vou explicar para você direitinho tanto como funciona a escrita dessas vogais, mostrando a ordem, ali a direção dos traços, mas também explicando as diferenças em relação à pronúncia dessas vogais também. E aí depois a gente vai praticar todo o conteúdo que a gente aprendeu das nossas vogais compostas a partir do vocabulário. Então vocês vão tentar aí fazer a leitura de novas palavras a partir dessas vogais compostas que vocês já vão ter aprendido. E aí sim, no final da nossa aula, para completar, a gente vai fazer, como sempre também, o nosso exercício de revisão para vocês revisarem todas essas vogais compostas e tiverem com todo o conteúdo bem refrescado na memória de vocês para depois a gente completar e fechar todo o alfabeto coreano na nossa próxima aula. Então nós temos aqui a nossa primeira vogal das vogais compostas. Mas antes de a gente ver direitinho essa vogal, deixa eu comentar um pouquinho com vocês como que eu acredito que pode ser mais fácil de vocês entenderem essas nossas novas vogais agora nas vogais compostas do alfabeto coreano. Eu acho que fica muito mais fácil de vocês entenderem essas vogais se vocês não pensarem nelas como simplesmente novas vogais, novos caracteres que vocês precisam decorar e memorizar. Então fica muito mais fácil entender as vogais compostas se vocês pensarem nelas justamente a partir dessa ideia de composição, essa ideia aqui das vogais justamente compostas. Então qual que é a ideia? É como se a gente pegasse as vogais que a gente viu antes, lá nas vogais simples, e a gente combinasse elas. E a partir dessa combinação é que vão surgir, a gente vai passar a ter novas vogais também, que a gente vai chamar de vogais compostas. Então, por exemplo, nesse primeiro grupo de vogais que a gente vai ter aqui, das vogais compostas, como essa nossa primeira vogal aqui, a gente vai pegar a vogal I, a nossa vogal I, que a gente aprendeu lá nas vogais simples, que vocês lembram que era só um tracinho reto assim na vertical e tinha esse som de I bem aberto, né? Esse som de
I. I. Então a gente vai pegar essa vogal I e vai combinar com outras das vogais simples. E aí a gente vai surgir, né? A gente vai passar a ter novas vogais também. Então como é que vai funcionar aqui a nossa vogal Ya? Ya. Então a vogal Ya é como se fosse a composição aqui, a soma da nossa vogal I mais a vogal A. Então, o que, que acontece quando a gente junta o som de I mais o som de A? I mais A fica Ya. Ya. Vejam que ele é um som só, ele não é Ia, Ia, não é Ya. Ya, ele é um som só, é um som diferente, não é simplesmente I mais o A, ele é um som novo, então é o som de Ya, Ya. E é esse som que a gente tenta representar aqui, né, nesse caso, com a nossa letrinha Y, né, por isso que fica assim escrito Ya, né, Y mais A. Então, I mais A a gente tem aqui Ya, Ya. E vocês vão ver que na parte da escrita é muito fácil, porque a gente tem basicamente aqui o mesmo caractere, né, do nosso caractere A, que a gente viu lá nas vogais simples, mas a gente vai adicionar um traço aqui a mais. Então, como é que a gente fazia o nosso A lá nas vogais simples? A gente fazia um traço aqui na vertical, né, de cima para baixo, e fazia um traço curtinho aqui da esquerda para a direita. Então, em vez de ter um só desses tracinhos aqui, a gente vai ter dois. Então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer um traço de cima para baixo maior, né, na vertical, e vai fazer esses dois tracinhos curtinhos aqui da esquerda para a direita na horizontal. E aí, como são dois, a gente vai deixar eles mais ou menos aqui no meio. A gente vai fazer o primeiro um pouquinho mais para cima e daí o outro aqui embaixo. Então, faz um traço de cima para baixo na vertical e dois tracinhos curtinhos na horizontal da esquerda para a direita. Então, bem simples. A escrita, né, é muito fácil. Simplesmente o nosso A com mais esse tracinho aqui a mais. Então, é só vocês pensarem. O que, que acontece, né, quando junta I mais A vira Ya, Ya. E a mesma coisa a gente vai ter aqui também, ó. Então, o que, que acontece quando a gente junta a nossa vogal I com a nossa vogal O? O, né? Lembrem do O que a gente viu lá nas vogais simples, que é esse som de O mais aberto, né? Como se fosse esse O com o nosso acento agudo, né? Lá do português, que a gente viu que inclusive romanizava, né, como esse EO também que está aqui. Então a gente junta I mais O vira Ió, Ió, I mais O, Ió. Vejam que de novo não é Ió, Ió, esse som bem separado. Não, ele é um som só. Então fica Ió, Ió, né? Então por isso a gente vai ter aqui na romanização o nosso Y mais o EO que vem do nosso O, né? Que a gente viu nas vogais simples. E aqui na parte da escrita do Hangul também é muito fácil, ó. É exatamente o nosso caractere do O, de novo, com um tracinho aqui a mais. Então, como é que a gente fazia o O? A gente fazia agora o contrário do A, né? A gente fazia um traço na horizontal curtinho primeiro, da esquerda para a direita, e o traço vertical aqui maior, de cima para baixo, né? Assim como o A, ele apontava aqui para a direita, né? O IA vai apontar também para a direita, assim como o O, né? Ele apontava para a esquerda, o IO vai apontar aqui para a esquerda também. Então agora é só fazer, em vez de um tracinho aqui curtinho na horizontal, fazer dois. Então faz um aqui da esquerda para a direita curtinho, faz o segundo da esquerda para a direita curtinho na horizontal, e daí faz o traço longo aqui maior na vertical de cima para baixo. Então faz um, dois, curtinho da esquerda para a direita e o maior aqui na vertical, fechando o nosso Ió. Então é praticamente, né, de novo, a mesma coisa do que o O, mas adicionando aqui esse traço aqui a mais, né? Então o traço aqui primeiro fica um pouquinho mais para cima e a gente bota o segundo traço curtinho aqui embaixo. Então, I mais O vira Ió, Ió. E aí aqui a mesma coisa também. Vocês vão ver que
depois que vocês entendem essa lógica aqui da composição, dessa soma das vogais para criar novas vogais, que são essas vogais compostas, aí fica muito mais fácil de entender todas as outras vogais compostas também. Então, o que a gente vai ter aqui? O que acontece quando junta o I mais o O, que é aquele O fechado, né, com aquele acento lá circunflexo do chapeuzinho, né, que a gente tem no português. Então, I mais O, Iô, Iô, esse som do O fechado, né? I mais O, Iô, Iô. Então, a gente vai ter aqui de novo, agora o nosso YO aqui, na romanização também. Então a gente junta a vogal I com O, vira esse som aqui de Yo, Yo, assim como os anteriores que a gente viu também. E aí, de novo, aqui na escrita vai ser a mesma coisa, ó. É a mesmo caractere do O, mas com um tracinho aqui a mais. Então, como é que a gente fazia o O? A gente fazia esse tracinho curtinho, né, na vertical, aqui de cima para baixo, e fazia agora o traço mais longo, né, na horizontal. Né? A gente lembra, né, vocês vão lembrar, que o nosso O ele é mais deitadinho, assim como o U também, né, diferentemente do A e do O, que são mais verticais. Né? A gente comentou isso lá nas nossas vogais simples, lá na nossa aula 2 aqui da maratona. Então, agora, em vez de fazer um traço aqui curtinho na vertical, é só fazer dois. Então, a gente vai fazer um aqui de cima para baixo curtinho, vai fazer mais um aqui do lado, de cima para baixo curtinho, e é de novo o traço mais longo aqui na horizontal. Então, assim como os outros, aqui é a mesma coisa. Como antes tinha um traço ali só, a gente fazia mais no meio, né? Agora, a gente vai colocar um pouquinho mais aqui para o lado, né? Vai fazer os dois. Faz um curtinho aqui, o segundo aqui, de cima para baixo. E puxa o horizontal embaixo. Então, esses dois juntos vão ficar no meio, né? Antes era só um no meio, agora os dois estão mais ou menos no meio ali do nosso caractere. Então, faz um tracinho curtinho de cima para baixo, mais um curtinho de cima para baixo. E o nosso traço mais longo aqui na horizontal. E a gente tem a nossa vogal composta Yo, né? Então, I mais O vira Yo, Yo. E aí aqui agora, se a gente tinha o nosso Yo, né? A gente vai ter o nosso Yu, Yu, né? Assim como a gente combinou com o O, a gente vai combinar com o U também. Então, I mais U vira Yu, Yu, né? Não é I, U bem separado, né? É o som ali de Yu, Yu. É um som só, né? Como se fosse um som só novo a partir dessa combinação. Então, a gente tem o nosso YU aqui, né? Então, para justamente representar esse som. Então, fica o som de Yu, Yu. E de novo na escrita, a mesma coisa. Como é que a gente fazia o nosso U? Era o traço aqui na horizontal, né? E daí a gente tinha aquele traço mais curtinho na vertical aqui no meio. Então, em vez de ter um só desse traço aqui curtinho na vertical, agora para baixo, né, no caso do U, a gente vai ter dois. Então, a gente faz primeiro o traço aqui na horizontal mais longo e faz os dois traços agora curtinhos aqui na vertical, né, para baixo. Então, a gente tem aqui o nosso Yu, Yu, né? Vejam que é muito simples essa ideia da composição. A gente pega o I, coloca com A, Ya, né? O primeiro lá, deixa eu voltar aqui, que a gente viu. Então, aqui tem o Ya, I mais A, Ya, I mais O, Yo, né? I mais O, Yo, I mais U, Yu. Então, muito fácil. Se a gente pensa nessa ideia aqui, dessa composição, de juntar uma vogal com a outra, fica muito mais fácil, porque aí vocês não precisam estar só decorando nessas vogais, vocês realmente estão entendendo essa pronúncia delas e vão entender também, né, vão lembrar muito fácil da escrita, porque é só esse tracinho aqui a mais também. Então agora o que a gente tem aqui? O que acontece? Agora vocês vão lembrar que a gente tem dois Es lá das vogais simples, né, que a gente viu. Tinha o nosso primeiro E, né, que a gente viu que escrevia como se fosse um O e depois um I
do lado. E a gente viu que tinha um outro E também lá nas vogais simples, que a gente romanizava esse como AE, né? E na parte da escrita era como se fosse o A mais o I aqui do lado também, fechando aqui esse nosso caractere. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter duas vogais compostas também, porque a gente vai pegar o nosso I, vai combinar com o primeiro E, vai ficar IE, né? Que é esse primeiro que a gente tem aqui. A gente vai pegar o nosso I, vai combinar com o nosso outro E, aquele que romanizava como AE, e vai ficar também aqui o nosso segundo IE. Então, assim como tem dois Es, a gente tem também dois IE aqui nas vogais compostas. E assim como a gente viu lá nas vogais simples, que o som deles é praticamente igual e na prática a gente nem consegue distinguir, né? Eles vão ter o mesmo som hoje em dia, os dois IE vão ter o mesmo som também. Então vai mudar aqui só a forma da escrita, né? O som na prática acaba sendo o mesmo. Então como é que a gente vai fazer a escrita aqui do nosso primeiro IE? Assim como era o nosso E lá, que é romanizado como E. Então aqui, em vez de fazer o nosso O, a gente vai fazer como se fosse o IO, né? Porque é a vogal composta. Então a gente vai fazer o IO, os dois traços aqui curtinhos, né? Na horizontal que a gente viu, faz o traço na vertical, aqui de cima para baixo, e faz o traço do I aqui de novo, exatamente como era o traço do nosso E, que a gente viu nas vogais simples. Então, os dois tracinhos aqui na horizontal curtinho, o traço na vertical e mais um traço aqui na vertical do lado também. Então, de novo, a escrita desse IE, ele é praticamente igual à escrita do E que a gente viu lá nas vogais simples. Tem só um tracinho aqui a mais, como se fosse o nosso IO, né, agora que a gente viu aqui nas vogais compostas. E daí o nosso segundo IE vai ser também muito fácil, né, de escrever. Se antes era como se fosse o nosso A mais o I, agora vai ser como se fosse o IA mais o I. Então a gente faz o traço de cima para baixo na vertical, faz os dois traços aqui curtinhos, né, que são do IA aqui, na horizontal, da esquerda para a direita, e aí faz o I do lado. Daí agora o I ele vai pegar e vai passar por cima, assim, bem coladinho, e vai fechar aqui o nosso caractere, assim como acontecia com o nosso outro E, que é romanizado como AE, né? Lá das vogais simples também. Então aqui a gente tem o nosso primeiro IE, e agora o nosso segundo também IE, aqui nas vogais compostas também, né? Muito fácil. Se vocês lembrarem dos dois Es que a gente viu antes, é só combinar cada um com um I, e daí tem dois IE também nessa nova composição aqui das vogais compostas. E daí aqui a gente tem agora um segundo grupo já das nossas vogais compostas. Como é que vai funcionar esse segundo grupo? Antes a gente estava pegando o I e combinando com as outras vogais. Então a gente pegava o I com A, IA, I com O, Ió, I com O, Iô, I com U, Yu, né? E os dois Es que a gente viu. Então, I com e I com outro e também, né? Mas agora a gente vai pegar um outro som. Não vai ser o som do I. Né? O que vai acontecer aqui que é importante que vocês observem que vai ser um pouquinho diferente. No momento da pronúncia em relação ao som, é importante vocês prestarem atenção nisso, falando aqui especificamente da pronúncia, é como se a gente pegasse o som do U e fosse combinar com as outras vogais. Então, o que acontece quando a gente junta o som de U mais A? U mais A, ele vira Uá. Uá. U mais A fica Uá. Uá. Vejam que não é Uá bem separado, é Uá. Uá. Esse som que agora, em vez do Y, né, vai ser romanizado aqui para representar com o W, né, com o nosso WV aqui do português. Então, U mais A fica Uá. Uá.
Mas isso vai ser aqui importante em relação à pronúncia. Porque em relação à escrita, vai depender de qual vogal que é, em função ali da posição ali do caractere, né, para facilitar a escrita, fica mais fácil dependendo escrever com o U ou escrever com o O também. Então, no nosso caso aqui do A, ele vai ser escrito com o O, ó, olha só. A gente vai escrever o nosso O exatamente como a gente viu nas vogais simples. Então, a gente faz o traço curtinho aqui na vertical de cima para baixo e o traço na horizontal aqui da esquerda para a direita. E aí, depois, a gente faz o quê? Faz o nosso A, exatamente igual aqui do ladinho dele, bem coladinho. Então faz o A, faz o traço vertical de cima para baixo e na horizontal curtinho aqui da esquerda para a direita. Então no momento da escrita, a gente vai escrever o O, nesse caso aqui do A. Então a gente faz o O, faz aqui né, cima para baixo curtinho, longo na horizontal e aí faz o A aqui de cima para baixo curtinho na horizontal também apontando aqui para a direita. Mas isso aqui tem a ver com a escrita, para facilitar a escrita. Depois vocês vão ver aqui na próxima vogal por que acaba facilitando, fica mais fácil, fica melhor né, de escrever dessa forma. Né? Mas vejam que no momento da pronúncia, a gente não fala o, a, o, a. A gente fala uá, uá. Então ele é um som que é mais próximo de U. Também não é exatamente o A, né, como eu estava falando para vocês. Ele é um som único, ele é um som só. Mas ele é bem mais próximo de U do que do som de O mesmo. Então, na hora da pronúncia, é como se fosse, né, vocês podem pensar, nesse som do U mais o som de outra vogal que a gente vai ter, então, aqui nessas composições dentro das vogais compostas. Mas na hora da escrita vai depender ali do caractere. Então, vocês vão ver direitinho agora como que escreve né, cada um desses outros caracteres aqui, né, do nosso segundo grupo das vogais compostas. E eu vou estar explicando também sempre a pronúncia, né, como sempre aqui para vocês também. Então vejam agora o nosso caso aqui do WO. WO. O que acontece quando a gente junta o som de U com o som de O? U mais O vira UO. UO, né? Então, U mais O, UO. UO, né? De novo, não é UO bem separado, é UO. UO, como um som só, né? Que a gente está representando aqui como agora esse WO aqui na nossa romanização. Né? Agora o O aqui, né? Não é o EO que a gente viu lá na vogal simples, né? Aqui vai ser O mesmo. E vejam que na hora da escrita, agora vai ser o próprio U mesmo no caractere. A gente vai fazer o nosso U aqui na horizontal aqui da esquerda para a direita, apontando aqui para baixo, né? Então traço curtinho aqui, de cima para baixo, apontando aqui para baixo. E depois o mesmo nosso caractere aqui do O. Então é só fazer o O aqui, né? Da esquerda para a direita e o traço maior aqui na vertical, de cima para baixo, apontando aqui para a esquerda. Ó, olha só por que a gente está usando o U aqui. Porque quando a gente faz o U, né, o que acontece? A gente consegue escrever esse traço do O, que nesse caso aponta para a esquerda, né, a gente consegue colocar ele dentro aqui do próprio espaço do U. Né, como o U está apontando aqui para baixo, ó, né, tem esse espaçozinho aqui e a gente consegue colocar esse traço curtinho aqui na horizontal do O dentro dele. Então acaba ocupando esse espaço aqui, acaba economizando né, esse espaço e fica melhor né, no momento aqui da escrita, no momento ali da nossa caligrafia. Por isso que provavelmente né, foi feito dessa forma. Se fosse aqui o caso do O, não teria como juntar, né, não teria como colocar aqui embaixo esse tracinho curtinho, ele ia ficar aqui em cima normalmente, né? Da mesma forma, a gente não teria como juntar aqui com o A, né? Porque o A ele aponta para a direita, né? Então, por isso que nesse caso a gente escreve com U, né? No nosso O, então fica U mais O mesmo aqui no momento da escrita. E já no nosso A, ele vai ser escrito com o próprio O, né? Então vai ser o O
mais o A que a gente tem aqui. Mas, de novo, vejam que a pronúncia, né, não é o A, é o A. E, de novo, aqui a pronúncia do O não é o né? Não é o. Até já fica estranho, né? Porque são os dois Os mesmo. Então vai ficar o O, como se fosse mesmo o U mais o O. Então essa diferença da escrita vai depender de cada um dos caracteres, de cada uma das vogais, mas sempre essa pronúncia vai ser a pronúncia como se fosse o U mais uma outra vogal que a gente tem também. Então aqui nós temos a nossa próxima vogal, a vogal Ui. Ui. Assim como as vogais que nós vimos anteriormente, o que acontece quando nós combinamos U mais I? Então, U mais I fica Ui. Ui. De novo, não é Ui, é um som só, bem juntinho. Ui. Ui. Então aqui nós temos o nosso Ui representado pelo WI. E na hora da escrita em Hangul é muito fácil. A gente simplesmente vai escrever o U aqui, o traço horizontal da esquerda para a direita, depois o tracinho mais curtinho na vertical, né, de cima para baixo, e o I aqui do lado, né? Então vai ser o nosso I, que é só um traço aqui na vertical, né, de cima para baixo. Então o nosso I, ele é escrito realmente, né, em coreano aqui no Hangul como U mais o I, né? Então fica bem fácil de vocês lembrarem também. Então U mais I, Ui, Ui. E aqui chegando já no final das nossas vogais compostas, a gente tem esse último grupinho aqui de vogais compostas, que é um grupo muito especial, é um pouquinho diferente, mas vocês vão ver que a gente consegue entender usando a mesma lógica que a gente viu até aqui dentro das vogais compostas. Então, o que acontece? A gente viu até aqui que a gente tinha lá nas vogais simples dois a gente viu que tinha dois Es, né, com o mesmo som. E a gente chegou aqui nas vogais compostas e a gente viu que a gente tinha dois Yeah. Yeah. Por que tinha dois? Porque a gente combinava aquele som de I com cada um dos Es, né, que a gente aprendeu antes, e aí ficava com dois Yeah. Yeah. Então o que vai acontecer agora? É a mesma coisa, a mesma lógica. A gente vai combinar esse som de U com os dois Es que a gente viu antes nas vogais simples e a gente vai ter dois Ué. Ué. Como se fosse esse som de U mais esses dois Es que a gente viu. Então, U mais E, Ué. E depois vai ficar também a mesma coisa, U mais E, Ué. Vocês vão ver que no momento da escrita vai ser um pouquinho diferente, porque esse primeiro E que a gente tem, que a gente romaniza aqui como WE, que utiliza o primeiro E que a gente aprendeu, esse aqui, essa vogal composta, ela é escrita com U mesmo. Então fica literalmente U mais E, Ué, Ué. Mas aí vocês vão ver aqui já na sequência, por exemplo, que o segundo Ué, ele é escrito, né, com o O. Então aqui é a mesma coisa. Não importa a questão da escrita no Hangul, importa que o som é como se fosse o som do U. Né? Então, essa mesma ideia que a gente seguiu até aqui. Então, se a gente pega o som do U mais E, fica Ué, Ué. Né? Então, assim, pensando dessa forma, fica mais fácil de vocês entenderem. Então, a gente vai ter o nosso primeiro Ué, escrevendo aqui com o nosso U e o mesmo é aqui do lado. Então, como é que vai ficar? A gente vai pegar o nosso U, vai fazer o traço aqui da esquerda para a direita na horizontal, depois o traço, né, curtinho aqui de cima para baixo na vertical no meio. E aí, como esse ele vem do traço do O, vai acontecer a mesma coisa que acontece no O, que a gente viu antes. Então aqui a gente vai escrever o que é o traço, né, do nosso O aqui para baixo, com um tracinho aqui curtinho, dentro desse espaço aqui do U. Então faz o traço aqui da esquerda para a direita
e depois de cima para baixo, que é exatamente como o O, e depois o traço do nosso I, né? E aqui fechou o nosso E. Então é só escrever o U e depois fazer o nosso E. Então, o mais é ué, ué. Nesse caso aqui, então, que é o que vai ser romanizado, né, como WE, que tem o nosso primeiro E, aquele que a gente aprendeu. E aí no segundo vai ser a mesma coisa, a gente vai ter o mesmo som de U, né, mais o E, então vai ficar de novo ué, ué. Os dois têm o mesmo som, assim como os dois yeah têm o mesmo som, e assim como os dois tem o mesmo som lá das vogais simples, né, que a gente aprendeu. Então aqui o que vai mudar é a hora da escrita, né? A gente vai escrever ele com O nesse caso aqui, o nosso UE, que é romanizado como WAE, né? AE porque vem do nosso segundo E, que é romanizado como AE. Então aqui a gente vai fazer o O, ó, o traço de cima para baixo, aqui o O aponta para cima, e depois o nosso traço aqui da esquerda para a direita na horizontal aqui maior, fechando o nosso O. E aí a gente vai simplesmente colocar o nosso E aqui do lado, né? Porque ele tem esse traço que vem do A, né? Então não dá para juntar. Então a gente faz aqui de cima para baixo, né? O traço aqui da esquerda para a direita do nosso A, e aí fecha ele de cima para baixo. Então a gente tem o nosso E. Então a mesma coisa aqui, o som do U, né? Mais o som do E, apesar da escrita ali ser o O, vai ficar o E. Ué. E aí o que que acontece? Porque até aqui vocês estão vendo que é a mesma coisa. Então o que que vai mudar agora? Olha só. A única coisa que vai mudar é que nesse grupinho aqui dos ué, a gente tem o que eu sempre chamo com os meus alunos do bônus. A gente tem um bônus. Eu digo que é um bônus que ninguém pediu, ninguém quer esse bônus, ninguém estava afim, ninguém queria mais uma vogal composta, mas a gente ganhou. Então a gente tem aqui mais uma vogal composta que tem o mesmo som de ué. Então essa aqui a gente não tem assim mesmo uma grande explicação, que nem a gente tem nas outras ali, né? Que a gente pega o som do U mais o E. Então a gente consegue entender bem seguindo a mesma lógica que a gente viu. A gente tem realmente aqui uma vogal extra, uma a mais, por isso que eu digo que é o bônus que ninguém pediu. E nesse caso, como é que a gente vai fazer a escrita? Né? A gente vai escrever usando o mesmo O. Então a gente vai fazer o O de cima para baixo aqui, depois da esquerda para a direita. E o nosso I, olha só, a gente vai escrever com o I. Então vai ser o O aqui, esquerda para baixo, curtinho. Na horizontal aqui, esquerda para a direita. E o I, um traço só, né, na vertical, de cima para baixo. Mas o que que acontece? A gente vai escrever em coreano como o O, depois o I juntinho. E a gente vai inclusive romanizar, né, até diferente. Vai ser o O mais o E na romanização. Mas o som vai ser o mesmo som das outras. Vai ser o mesmo som de ué, ué. Então essa aqui não tem assim muita lógica mesmo. É uma vogal a mais que tem o mesmo som. Por isso que fica mais fácil de vocês entenderem se a gente colocar ela no mesmo grupinho, por isso eu falei que é um grupinho especial, dos outros ué que a gente viu. Esses vocês conseguem entender usando aquela lógica do som do U, mais os dois S. Daí é só pensar que além das duas tem uma a mais. Daí vocês têm que lembrar dessa a mais, mas com o tempo vocês vão ver que se acostumam, é bem tranquilo da gente se acostumar, não tem nenhum problema. Então aqui, além desse o primeiro E, né, que a gente viu aqui, e do outro anterior, no segundo E, que a gente viu também, a gente tem esse terceiro, que é importante vocês lembrarem também. E aí aqui, agora sim, chegando na última vogal composta que a gente vai ter. Essa aqui é bem simples, o que que acontece? Essa é a nossa vogal composta solitária, né? Não tem nenhum grupo especial aí para ela, ela fica sobrando aí sozinha no final. O que que acontece? Aqui a gente vai combinar o nosso som daquela vogal lá chatinha, que é a vogal do nojinho que a gente viu, que é o nosso né? Aquele som que tem essa abertura aqui que eu comentei com vocês que facilita para vocês entenderem assim, né? Então aquele som do nojinho, né? Esse som meio chato, E a gente vai pegar esse som chatinho
e vai combinar com um som que vai ficar ainda mais chatinho de pronunciar, que é o som do I, porque os dois sons são bem abertos. Então a gente combina o com o I e fica I. I. É uma vogal bem chatinha, até muitas vezes, depois eu vou comentar com vocês, ela acaba mudando a pronúncia dela justamente porque até para os coreanos ela é difícil de ser pronunciada. Então tem esse som meio chatinho, que é I. I. Os dois sons mesmo juntos, o som do mais o som do I. Então, I. I. E daí na hora da escrita, se o som é chatinho, pelo menos a escrita é muito fácil, né? Porque é só fazer o nosso que é um traço só, né? Da esquerda para a direita aqui, horizontal. E é só fazer o nosso I, que é um traço só também, né? Nesse caso, só vertical, de cima para baixo. Então, faz o esquerda para a direita, horizontal. Faz o I de cima para baixo na vertical. E está pronto o nosso I. Né? Aqui na romanização vai aparecer como UI. Mas na verdade o som é de AI. Então tem uma diferença mesmo em relação à nossa romanização aqui nesse caso. E aí aqui, olha só, chegamos já no final das nossas vogais compostas. A gente já acabou, já aprendeu todas as vogais compostas. Então vamos só relembrar o que é o mais importante para vocês fixarem, de repente até para vocês anotarem, para revisar e depois, antes da gente fazer os nossos últimos exercícios aqui para revisar mais um pouquinho também. Então, como é que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem e também de vocês memorizarem, também lembrarem mais fácil dessas vogais compostas? Eu gosto de fazer essa divisão em dois grupos grandes. E aí dentro desses grupos a gente pode até dividir mais um pouquinho junto em relação a essas últimas ali que a gente viu. Então, no primeiro grupo que a gente tem aqui, o que vai acontecer? Tem aquele grupo que a gente viu das vogais compostas que surgem a partir do som do I mais uma outra vogal. Então, se a gente pensar sempre nessa ideia da composição, de combinar, juntar uma vogal com a outra, vai ficar mais fácil de vocês lembrarem. Então, aqui a gente pega o som do I mais o som do A, fica Ya, Ya. A gente pega o som do I mais o som do O, fica Yo, Yo. Pega o som do I e mais o som do O, fica Yó, Yó. E agora o som do I mais o U fica Yu, Yu. E aí aqui as duas últimas, que é os nossos dois Es, né? Mais o som do I. Então fica Yeah. E do outro lado, Yeah também. E aí vocês viram, né, que na hora da escrita aqui no Hangul é bem fácil, porque é só um traço a mais. Então o Ya vai ter um traço a mais do que em relação ao A. O Ió vai ser o nosso O com um tracinho aqui a mais. O Iô também, o Yu também, um tracinho a mais. E a mesma coisa para o nosso Ye e o outro Ye também. E aí aqui então, para fechar, a gente tem o nosso segundo grupo grande, que a gente já pode até dividir mais um pouquinho. Mas de maneira geral, aqui pegando quase todas elas, excluindo aqui o nosso solitário aqui aí, todas as outras a gente está combinando o som do U com uma outra vogal. Então lembrando que é o som, né? Não é a questão ali da escrita. Então a gente pega o som do U com A, fica Uá. A gente pega o som do U com O, fica Uó. A gente pega o som do U com I, Ui. E aí aqui a gente tem os três Ué que a gente viu, né? Então os dois primeiros, que é bem fácil de lembrar, porque é o som do U mais um E. Então fica Ué. O som do U mais o outro E fica Ué. E daí daqui, né, a gente tem o nosso bônus aqui que ninguém pediu, mas a gente tem que lembrar dele também. Então o O, nesse caso mais I, tem o som de Ué também, ó. Então esse aqui também é pronunciado como Ué aqui, né, entre aspas. E aí aqui para fechar o nosso último, então, solitário, que é o nosso A mais o I. Então o A mais I fica AI, AI. E vejam que aqui está apontado para vocês que ele tem algumas mudanças na pronúncia. Então, pela dificuldade da pronúncia desse som, até mesmo para os coreanos, é muito comum que ele seja pronunciado como né? Como é. Isso vai acontecer principalmente quando a gente usa
esse AI para escrever uma partícula, que é a partícula de posse, né? Não vem aqui ao caso, mas quem quiser anotar aí, já pode anotar que isso vai aparecer para vocês. Também é comum essa vogal composta ser pronunciada como I. Então, em vez de falar AI, a gente pula o A e fala I. Fica só o I aqui no final para ficar justamente mais fácil da gente pronunciar. Tem algumas palavras que isso é mais comum. Muitos nomes com I no final, muitos nomes que escreve RI, fica só RI, né, na leitura para facilitar. A gente tem também alguns pronomes, né, que tem esse AI, a gente acaba lendo como I, só justamente para facilitar. Então, acho que com essas dicas, vocês vão com certeza conseguir entender todas as vogais compostas e, por consequência, todas as vogais do alfabeto coreano também. Então, vamos aqui agora praticar as vogais compostas que você acabou de aprender e ainda assim, ao mesmo tempo, aprender um novo vocabulário, assim como a gente viu nas nossas aulas passadas também. Então, esse vocabulário aqui eu tenho certeza que você já viu antes. Impossível você nunca ter ouvido, pelo menos, nem que seja num K-drama. Então, como é que a gente vai fazer a leitura dessa palavrinha aqui? Como é que fica essa leitura? Fica 안녕, 안녕. Então lembro um pouquinho mais rápido, né? O nosso famoso 안녕, 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 que eu inclusive uso aqui, né? Sempre no final das nossas aulas. Então o que que significa o famoso 안녕, 안녕? 안녕 pode ser tanto oi quanto tchau. E é importante que vocês repararem que quando a gente fala 안녕, a gente está falando no nível informal, informal. Talvez você não saiba ainda, então, caso você ainda não tenha visto isso antes, você está vendo. Talvez você não saiba ainda, mas em coreano é muito comum a gente ter essas diferenças de formalidade quando a gente fala de algumas expressões. Então, normalmente tem um nível formal e outro nível polido, educado e até o nível informal, que é esse caso. Então, informal é quando você usa entre amigos que você tem bastante intimidade. Então, não vai sair dizendo anhão para qualquer pessoa aí na rua, que pode parecer um pouco falta de educação dentro da cultura coreana. Então, o nosso 안녕 pode ser tanto o oi, que vem do 안녕하세요, né, que é a forma mais polida, mais educada, né, mas pode ser tchau também, que vem da outra forma mais polida, que é 안녕히 가세요 ou 안녕히 계세요. Também tem duas outras formas nesse caso, mas aí fica por uma outra aula para a gente falar sobre esses cumprimentos também. Então aqui a gente tem mais uma palavrinha. E como é que a gente vai falar em coreano a palavra escola? Escola. Como é que você faz essa leitura dessa palavrinha aí? Como é que fica? Escola vai ficar hakyo, hakyo, hakyo. Vejam que nesse caso aqui a gente tem esse som de um K seco, né, que fica ali travado na metade. Então a gente fala hakyo, hakyo, por causa desse kyoki, né, que está aqui embaixo, o nosso K, está aqui na posição que a gente chama, né, de patim, que a gente vai ver lá nas nossas próximas aulas, e tem esse outro K que vem depois, então ele fica com um som de K mais travado, mais seco, então fica hakyo, hakyo. Então hakyo é a nossa escola. E aqui o que importa vocês verem? Que aqui a gente está escrevendo, né, com o nosso yo, né, o nosso yo aqui das vogais compostas. Assim como o 안녕, né, tem o nosso yo, né, aqui tem o yo das vogais compostas que a gente viu também. E aí, a próxima palavra que a gente tem aqui é a palavra igreja. Então, como é que vai ficar aqui a pronúncia de igreja em coreano? A igreja vai ficar 교회, 교회, 교회. Então, vejam que aqui a gente tem duas vogais compostas. A gente tem a vogal composta yo e a vogal composta ué, né? Que é a nossa vogal composta o mais i, que é aquele
O, E, né? Que a gente romaniza e fica com som de ué. É aquele bônus lá, né? Que ninguém tinha pedido por ele, que eu comentei com vocês. Então a igreja vai ficar Kyoé, Kyoé. E aí aqui para fechar então a nossa aula agora 100%, revisando com tudo bem fresquinho aí na cabeça de vocês as vogais compostas. Como que vai ficar essa nossa primeira vogal composta aqui? Qual que é a primeira que está aparecendo aqui? Qual que é? É a nossa vogal composta Ió, né? Vogal composta Ió, apareceu ali no anhão, né? Que a gente estava falando agora. E que, qual é a que tem embaixo dela aqui? Qual que é essa vogal composta? Ya, ya, bem fácil, né? Só o contrário aqui do lado, né? Parecido com o nosso Ió. Então a próxima aqui, qual que vai ser? É a vogal composta Yeah, yeah, né? Com o primeiro dos nossos Es lá. Então fica Yeah, yeah. E a próxima aqui, bem fácil também, a vogal composta Yo, yo, né? E aí é o contrário dela aqui, olha só que barbada. You, you, né? A vogal composta you. E aí para fechar essa primeira parte aqui, qual que vai ficar essa aqui? É a vogal composta Yeah, yeah, né? E é também o nosso outro yeah, que a gente tem assim como esse primeiro aqui também. E aí, agora o último grupo aqui que a gente aprendeu lá. Como é que vai ficar essa aqui agora? Bem facilzinho. Uá, uá, né? Esse grupo aqui já é com aquele som de U, né? Que a gente viu. Então, o A fica uá, uá. E agora aqui bem fácil a próxima com a escrita igual à pronúncia. Então como é que vai ficar essa aqui? É a vogal composta wi, wi, né? U mais I exatamente igual aqui fica wi. E a próxima que a gente tem aqui, aquele último grupinho que a gente aprendeu, é a primeira delas, ué, ué, né? Agora o nosso som de U mais o E, nesse caso o nosso AE aqui, que em coreano é escrito com o O, né? Nas vogais compostas aqui. Então, ué, ué. E aí, a próxima delas, aquela chatinha lá, que ninguém pediu por ela, é a outra vogal composta, ué, ué, né? Romanizado aqui como OE, né? Escrito como OI, no caso aqui do Hangul. E depois dela aqui, qual que a gente tem também muito fácil que vocês vão lembrar, é a vogal composta Wó, wó, né? Exatamente como o som aqui, o U mais o O. Então fica wó, wó. E as duas últimas agora, aquele som lá que era um nojinho e agora ficou pior ainda, é o nosso som do I, I, né? A vogal composta mais o I. Então fica I. E aí agora fechando, sim, agora sim a última das nossas vogais compostas, muito fácil. A outra vogal composta, ué, ué, né? Então agora é escrito aqui como U mais o primeiro E que a gente aprendeu. Então fica ué também. Então, se você chegou até aqui, eu só posso te dizer Sugo Resoyo! Meus parabéns por estar chegando até aqui, quase na nossa última aula, na nossa penúltima aula, não da maratona, mas do alfabeto coreano. Então você agora quase já sabe todo o alfabeto coreano, só falta mais uma aula para você aprender todo o Hangul. Então aguenta mais um pouquinho que você ainda tem bastante para aprender. Então vou deixar aqui o meu Kamsahamnida, muito obrigado, deixar o meu obrigado a todo mundo que chegou até aqui ao final da nossa quarta aula e pedir para vocês deixarem aí o seu curtir, o seu gostei no vídeo, se você gostou da nossa aula e deixar nos comentários também o que você achou da aula, se você achou difícil as vogais compostas, achou mais difícil que as vogais simples, achou mais difícil que as consoantes simples, o que você está achando até agora do alfabeto coreano. Então deixa nos comentários e deixa o seu gostei. E não se esquece também, né, de se inscrever aí no canal para acompanhar todas as outras aulas também. Então, 안녕, 안녕.